Olá, paz e bem, salve Maria Imaculada. Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você está conosco. Quero já te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir este vídeo, deixar um joinha e um like e o seu comentário, os seus pedidos de oração. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta quinta-feira, dia de São Brás, dia 3 de fevereiro. Vamos pedir a intercessão deste grande santo contra todos os males da nossa garganta, e para que a gente possa sempre utilizar a voz, utilizar a garganta para anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a gente possa ser a voz de Deus onde quer que nós estejamos. E o evangelho desta quinta-feira é segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. Naquele tempo Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este santo evangelho de hoje. Jesus que chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Jesus que nos chama, nos convida para estarmos com Ele, para aprendermos dele, para vivermos esta comunhão com Ele, e também nos envia para levarmos a sua boa nova, para levarmos a sua mensagem de salvação. Diz o Evangelho que os discípulos foram enviados para pregar a necessidade de fazer penitência, a necessidade de pregar que todos se convertessem, porque esse é o caminho que nos leva a nosso Senhor Jesus Cristo, é o que vai nos proporcionar a salvação. E quantas pessoas têm que fazer essa conversão na vida? Estão indo por um caminho errado e têm que fazer uma conversão, não é isso? Na estrada, quando tem conversão à direita, à esquerda, você não muda o sentido que você estava indo? Assim também em nossa vida. Temos que viver esta conversão, mudar o sentido. Temos, devido ao pecado original, esta tendência de seguir por este caminho do pecado, do erro, mas vivendo essa conversão diária, sempre vamos nos aproximando de Deus. E é isso que Jesus enviou esses 12 para anunciar e nos envia também para anunciarmos, para que todos se convertam, para que todos voltem o seu olhar para Cristo. E enviou-os 2 a 2 para que um pudesse fortalecer o outro, um rezasse pelo outro, e assim também em nossa caminhada.
nós devemos nos fortalecer, rezar uns pelos outros. E Jesus recomendou ainda o quê? Que eles não levassem nada para o caminho, porque, na verdade, Jesus queria dizer que o sustento, a força deles, a segurança deles era o próprio Senhor e não os bens materiais. Na nossa vida também, a nossa segurança, o que nos sustenta diante das dificuldades ao longo de toda a nossa caminhada terrena é a presença de Jesus. É Ele a nossa força, é Ele esta rocha que nós devemos construir a nossa casa, a nossa vida. E Jesus falou, quando vocês estiverem ali pelo caminho, entrarem numa casa, se alguém não receber vocês, não quiserem escutar o que vocês estão anunciando, quando vocês saírem, sacudir a poeira dos pés como testemunho contra eles. Ou seja, não levei essa experiência ruim para a próxima casa, para a próxima missão. Sacudir a poeira dos pés, no sentido de que nós vamos sim encontrar pessoas que não vão acolher a palavra de Deus e a gente não tem que levar essas frustrações para as próximas missões. Sacudir tudo isso, sacudir essa poeira do pé, vida nova e seguir sempre com a nossa segurança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E então eles estavam ali expulsando muitos demônios, como diz aqui o final do Evangelho, e curavam numerosos doentes, os ungindo com óleo. Por que essa unção com óleo? Ora, o azeite, ele era utilizado com frequência para curar as feridas. As pessoas passavam azeite nos ferimentos. E o Senhor determinou que fosse essa a matéria, justamente do sacramento da unção dos enfermos. Por isso, nesse evangelho nós vemos claramente esse sacramento, o sacramento da unção dos enfermos, que diz ungir as pessoas com o óleo, e é o que acontece na unção dos enfermos. E o Senhor que mostra essa sua infinita compaixão pelos doentes, pelos enfermos. E ele sim curou muitos enfermos, muitos doentes de males físicos, psíquicos, espirituais, como sinal dessa cura espiritual que ele realiza em todos nós. Todos nós somos enfermos no pecado e o Senhor quer curar as nossas almas. E os discípulos tinham que imitá-lo, e cabe a cada um de nós também imitar nosso Senhor Jesus Cristo, tendo compaixão pelos enfermos, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão no pecado, no erro, e também por aqueles que estão sofrendo de doenças físicas. Como nos fala Santo Agostinho, ele escreve o seguinte: quem ama verdadeiramente o próximo deve fazer-lhe bem ao corpo, tanto como à alma. Nós temos que cuidar dos nossos irmãos e irmãs, cuidar dos doentes e também, não só fisicamente, mas também das doenças da alma, aqueles que estão no erro, na escuridão do pecado. E nós temos que, a partir daí, enxergando no nosso irmão, nós temos que ver naquele irmão enfermo o próprio Cristo. Ele diz o seguinte: o que vocês fazem por um destes enfermos, é a mim que o fizestes. Então que a gente possa enxergar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo nesses irmãos e irmãs que estão enfermos, enfermas. Nós falamos um pouquinho do sacramento da unção dos enfermos, que é o que fala esse Santo Evangelho de hoje no finalzinho. Esse sacramento é um dos cuidados que a Igreja reserva para os seus filhos doentes. Este sacramento ele foi instituído para ajudar os homens a alcançarem o céu. Isso mesmo. O maior bem deste sacramento é livrar o cristão do abatimento, da fraqueza que contraiu pelos seus pecados. E deste modo, depois do sacramento da unção dos enfermos, a alma ela sai o quê?
sai fortalecida, revigorada, recupera a sua juventude e o vigor que ela tinha perdido em consequência das suas faltas, dos seus erros, dos seus pecados. É um sacramento que infunde uma grande paz, uma enorme alegria na alma do enfermo, do doente, que esteja lúcido e se move a se unir a Cristo na sua cruz e a corredimir com Ele. Pois é, se nós unirmos a nossa dor, as dores de Cristo, a cruz de Cristo, o nosso sofrimento, a nossa cruz vai se converter num bem de um valor incalculável. Vai ser uma ajuda eficaz para toda a igreja, na purificação das faltas passadas, na salvação da nossa alma, na nossa purificação e também na purificação dos nossos irmãos e irmãs de toda a Santa Igreja. E Deus permite muitas vezes o sofrimento para que a gente possa progredir na nossa santidade pessoal, para que a gente possa crescer no amor a Deus, na fé, porque não raras vezes Cristo abençoa com a cruz, porque sabe que a cruz pode nos unir, a cruz de Cristo nos leva à nossa salvação e nos unindo à cruz de Cristo nós podemos também participar como o corpo de Cristo na salvação dos nossos irmãos e irmãs que estão aí no pecado, no erro. Portanto, que a gente possa, a partir quando passarmos pelas cruzes, pelo sofrimento em nossa vida, quando o Senhor nos fizer experimentar a cruz através de uma doença, seja ela mais grave ou menos grave, nós nos devemos considerar filhos prediletos. Ele pode sim permitir uma dor física ou outros sofrimentos, humilhações, fracassos, desgostos na família, e nós não devemos esquecer que a obra redentora de Cristo prossegue através de nós. Vamos então recorrer à nossa mãe, Santa Maria, ela que no Calvário permaneceu de pé, ali junto à cruz do seu filho e participou da sua paixão, e ela que sabe sempre convencer novas almas a unirem os seus sofrimentos ao sacrifício de Cristo. Nossa Senhora fez isso. Aos pés da cruz estava sofrendo, mas se uniu à cruz de seu filho. É como que uma oferta, um ofertório que transpondo o tempo, o espaço, abraça e salva toda a humanidade. Vamos pedir que as penas, que as nossas faltas, que as dificuldades, as cruzes que vamos passar, que são inevitáveis nesta vida, todos passaremos por sofrimentos maiores, menores, a cruz faz parte da nossa caminhada. E que essa cruz nos ajude a nos unirmos mais a Cristo Jesus. E que quando elas chegarem, que a gente saiba entendê-las como uma bênção para nós mesmos, para a nossa família e para toda a Santa Igreja. Mas para isso a gente tem que dar o sentido a essa cruz. O sentido de redenção, de salvação, nos unindo ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia, por ter nos acompanhado aqui neste vídeo. Deixa aqui no final uma outra sugestão, um outro vídeo para você clicar e assistir, e também um logo para você clicar e se inscrever no canal. Salve Maria Imaculada!